Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és a própria excelência. Por isso eu creio que és excelente em todas as Tuas obras e que tens o melhor para mim. Eu te consagro esse ano de 2022 para que seja um verdadeiro ano da excelência em todas as áreas da minha vida, na saúde do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar. Afasta para longe de mim todo mal e derrama das Tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, na certeza de ser atendido, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Esse é o ano da excelência. Deus tem o melhor para você, meu querido. Você pode ter a certeza disso. Vamos tomar a palavra do Senhor nessa manhã, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo do 1 ao 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1 ao 23. Enquanto você vai separando, vai pegando sua Bíblia aí. Eita Deus. Nós temos essa semana, começamos um novo programa que inclusive o Fumagalli estará, aleluia, cantando. Teremos o nosso terço bíblico de cura e libertação, iniciando nesta segunda-feira, hoje às 19 horas. A partir de hoje nós começaremos a ter praticamente uma grade noturna de programação. Começa às 19 e só termina ali 9h30, às 10, né? E hoje nós temos também programa Livres com a Kelly Schilling. Fiquei sabendo que tem testemunhos muito especiais aí. 2 rapazes que venceram a dependência, química. Eles estarão dando testemunho nessa noite de segunda-feira, tá certo? É isso aí, povo de Deus, se prepara aí para viver o efeito camada, o efeito cebola, hoje se descascando, tirando roupa, porque você vai sentir frio, mas vai sentindo calor ao longo desse dia. Quero agradecer a toda a equipe técnica, o Davi na mesa de transmissão, aos rapazes nas câmeras, o Cauã, o Ian e o Felipe. Agradecer ao Fábio nas luzes, a Júlia aí que está na câmera e nos stories. E quero agradecer também ao Fumagalli aí no violão, no louvor, amém? Atos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1 ao 23, vai nos dizer o seguinte: depois disso, saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se a Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e sua mulher Priscila. Eles pouco haviam chegado da Itália, por Cláudio ter decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo uniu-se a eles, como exercessem o mesmo ofício, morava e trabalhava com eles. Eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à pregação da palavra, dando aos judeus testemunho de que Jesus era o Messias. Mas como esses contradissessem e injuriassem ele, sacudindo as vestes, disse-lhes: o vosso sangue caia sobre a vossa cabeça. Tenho as mãos inocentes. Desde agora vou para o meio dos gentios. Saindo dali, entrou na casa de um prosélito chamado Tício Justo, cuja casa era contígua à sinagoga. Entretanto, Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com todos da sua casa. Sabendo disso, muitos dos coríntios, ouvintes de Paulo, acreditaram e foram batizados. Numa noite, o Senhor disse a Paulo em visão: não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tenho um numeroso povo nessa cidade.
Paulo deteve-se ali 1 ano e 6 meses, ensinando a eles a palavra de Deus. Sendo Galião procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e levaram-no ao tribunal e disseram: este homem persuade os ouvintes a adotar um culto contrário à lei. Paulo ia falar, mas Galião disse aos judeus: se fosse na realidade uma injustiça ou verdadeiro crime, seria razoável que vos atendesse. Mas se são questões de doutrina, de nomes e da vossa lei, isso é lá convosco. Não quero ser juiz dessas coisas. E mandou-o sair do tribunal. Então todos pegaram Isóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, sem que Galião fizesse caso algum disso. Paulo permaneceu ali em Corinto ainda algum tempo. Depois se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Antes, porém, cortaram o cabelo em Cencres, porque terminaram o voto. Chegaram a Éfeso, onde os deixou. Ele entrou na sinagoga e entretinha-se com os judeus. Pediram-lhe então que ficasse com eles ali por mais tempo, mas ele não quis. Ao despedir-se, disse: voltarei a vós se Deus quiser, e partiu de Éfeso. Viajou até Cesareia, subiu a Jerusalém e saudou a comunidade. Logo em seguida desceu a Antioquia. Aí se demorou apenas por algum tempo. Partiu de novo e atravessou sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nesse dia, nós estamos meditando aí algumas questões sobre a vida de Paulo, que dizem respeito a desânimo, fracasso, pobreza, miséria. Sexta, quinta, nós lemos Paulo passando por dificuldades, tentando levar o evangelho a Atenas, em Bereia, passando por perseguições. Paulo estava sofrendo, Paulo estava tendo dificuldades, o sofrimento de Paulo estava aumentando. Em Atenas ele passa por uma dificuldade enorme com os atenienses. Na sexta-feira eu falava sobre isso, que os atenienses eles rejeitaram a palavra em si, mas Paulo mesmo assim pôde contemplar os frutos, porque ele resolveu dar o melhor, mesmo tendo a certeza do fracasso. E Paulo não se aquieta com apenas algumas poucas conversões em Atenas. Não se aquieta que tenha tido fracasso em Atenas. Agora é hora de buscar outro povo, um povo que talvez ele possa fracassar, mas ele não pode deixar de pregar o evangelho. Ele segue mais ou menos, vai atrás daquilo que mais ou menos Pedro e João dizem, né? Nós não podemos deixar de falar daquilo que vemos e ouvimos. Paulo estava com o coração assim, não podia deixar de falar. Não porque estava sendo perseguido por autoridades. Ele estava sendo perseguido pelos judeus apenas, mas que não tinham autoridade. Tanto que aqui nessa leitura de hoje nós vemos que o procônsul faz pouca questão, não dá bola, eles que se resolvam. Mas Paulo está sofrendo, Paulo está angustiado e passando por dificuldades aí. A maior dificuldade daquele momento que Paulo estava passando era ver cidades muito entregues ao paganismo. E é essa cidade que Paulo está. Paulo está em Corinto. Corinto era uma das cidades mais nobres do antigo Império Romano. Era uma das grandes cidades do mundo, juntando com Roma, com Alexandria. Estava ali Corinto. Corinto era uma cidade em que ela passava por um pedaço de terra que fazia caminho, que ligava o Oriente ao Ocidente. Era uma rota comercial, era uma rota e ali se estabeleceu muita gente com uma boa rota comercial.
Aí ele estabeleceu uma grande quantidade de pessoas. Eram cerca de 500 mil pessoas que viviam em Corinto. E era uma cidade entregue ao paganismo, entregue às paixões, entregue ao mal. Então Paulo começa, mesma coisa, pregando aos judeus. Mas os judeus rejeitam a palavra, então Paulo vai aos gentios. Só que diferente de Atenas, onde havia paganismo, também, onde havia idolatria, até diria, talvez Corinto fosse uma cidade mais entregue ao pecado, né, entregue à devassidão, à promiscuidade. Paulo, mesmo assim, olha para essa situação, olha para a cidade de Corinto e vê: eu posso fracassar aqui, mas eu vou mesmo assim. Eu preciso tentar. E a grande chave do evangelho, a grande chave de hoje é a seguinte: você pode ter muitas, você pode passar por dificuldades, você pode passar até mesmo por fracassos, por sofrimentos. Mas se você permanece fiel no pouco, e é isso que acontece com Paulo, né? Se você continua sendo fiel no pouco, Deus vai te confiar mais, Deus vai te convidar mais vidas, Deus vai abençoar cada vez mais o teu ministério, Deus vai cada vez mais derramar o seu favor sobre você. Paulo ele passa por poucas conversões, poucas pessoas se convertem na sua pregação em Atenas. Paulo poderia ter desistido, Paulo poderia ter, entre aspas, né, como a gente gosta de dizer a expressão, né, poderia ter chutado o balde, poderia ter se cansado e mandado jogar tudo pro ar. Não, Paulo resolve continuar. E não, ele não procura refúgio. Paulo não procura aí uma consolação, não procura aí algo fácil. Paulo vai atrás das piores cidades. Paulo vai a uma cidade, digamos assim, uma metrópole da época. Paulo vai a uma grande, aliás, seria acho que até quase uma metrópole de hoje, porque 500 mil pessoas é quase o dobro da quantidade de pessoas que tem em Novo Hamburgo, por exemplo. Em Corinto, Paulo vai lá e sabe que precisa fazer, e precisa ser fiel. Foi fiel, permaneceu agradecendo, louvando e bendizendo as almas que Deus estava confiando a ele. Então Deus resolve estender o favor sobre Paulo e sobre essa comunidade, a comunidade de Corinto. Essa comunidade se torna uma das grandes alegrias e também grandes lutas Paulo passa com os coríntios. Mas mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por lutas, Paulo permanece fiel. E essa é a grande questão que eu quero trazer hoje, estou trazendo já, na verdade, hoje, nessa manhã, é fidelidade. A primeira coisa é ser fiel no pouco. Deus me confia almas, glória a Deus. Mas Deus não está me confiando tantas almas quanto eu desejava, mas eu continuo, porque não importa a quantidade, importa se eu estou salvando almas, e Paulo estava salvando, e ele permanece fiel. Mesmo pensando, é pouco, mas eu estou dando o meu melhor. Eu dei o meu melhor em Atenas, e agora eu vou continuar dando o melhor. Porque Paulo poderia simplesmente pensar, eu estou dando o meu melhor, Deus não está abençoando o meu ministério. Deus não está se derramando, não está dando a graça de ver conversões numerosas, abundantes. Então, Paulo permanece fiel. Mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à fraqueza, mesmo em meio ao fracasso. A segunda coisa que eu quero trazer para você sobre fidelidade é ser fiel no muito. É exatamente. Ser fiel no muito. Nós falamos muito em ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco. E nós, às vezes, quando nós chegamos no muito, quando Deus derrama a graça, quando Deus derrama a bênção, quando Deus faz o seu extraordinário acontecer, nós deixamos de ser fiéis no muito. Paulo não deixa de ser fiel quando recebe muito em Corinto. Quando lá muitas bênçãos, muitas graças Deus realizou através dele, inclusive tantas eram as bênçãos, tantas eram as graças da beleza que Paulo escreve as cartas aos coríntios, né?
Cartas que ficaram preservadas, talvez tenha sido mais. Talvez. Era uma comunidade que tinha dificuldades? Tinha. Mas Paulo permanecia fiel porque sabia que aquela comunidade precisava dele. E como precisava todas as comunidades. Ele precisava ser fiel no muito. Ele não podia simplesmente cruzar os braços e pensar, bom, agora que eu consegui muitas almas, né? Muitas almas se entregaram a Jesus, então agora eu relaxo. Agora eu vou pegar e vou chegar na minha aposentadoria. Porque agora deu, já salvei almas demais. Já me desgastei demais. Já fui flagelado demais. Já recebi pedrada, já quase morri. Deus, chega. Agora Deus me confiou muito, tá bom, agora deu. Agora eu vou para minha aposentadoria. Deixa eu dizer para você, meu querido. Talvez você aí que já está na casa dos 50, 60 anos de idade. Para Deus, nós não tiramos folga. Para Deus, nós não tiramos férias. Para Deus, nós não temos aposentadoria. Para Deus, nós precisamos gastar a nossa vida até os últimos dias. Nós podemos olhar para a nossa caminhada. Será com 60 e poucos, 70, 50, vai, né? Olhar para trás e pensar, cara, mas eu fiz muita coisa, glória a Deus por isso. Glória a Deus por esse muito, agora eu posso descansar, não preciso fazer mais nada. Não preciso mais, agora eu vou descansar, vou aproveitar a vida, já que eu não aproveitei. Tanto agora eu vou aproveitar minha vida a partir de agora. E não vou mais evangelizar. Isso é deixar de ser fiel no muito. Porque Deus te confiou muito, você olhou para trás e viu que Deus fez muito através de você. Você não quer continuar sendo fiel no muito. Agora que você chegou no muito, você quer pouco, você quer descansar. Ou você quer pouco, ou você quer nada. Quer apenas descansar. Você possa ter essa convicção com você. De ser fiel no muito, de permanecer, de dar cuidado, de dar carinho, de dar atenção às pessoas. Independente da idade, independente do tempo que for. Fidelidade a Deus. Agora eu falo no aspecto geral, não só de uma vida apostólica, né? De continuar fazendo missão, de continuar evangelizando até o fim da sua vida. Não está no fim da sua vida. Um exemplo de como mesmo nós estando em situações adversas, estejando num leito de hospital, é possível evangelizar. A Elisa, nossa irmã, ela é missionária, ela fez uma cirurgia esses tempos aí. Semana passada ela voltou para casa, graças a Deus, né? Está melhor. Está se tratando ainda, né? Mas por prudência eles acharam melhor que ela saísse do hospital e viesse para casa. Era o melhor que os médicos entenderam para aquele momento. Mas o mais interessante de tudo foi eu estava indo levar o pessoal para o hospital para ficar com ela, de acompanhante, pessoal aqui da comunidade de vida. E aí teve um dia que acho que foi a Joana que entrou no carro e ela falou: ai, que droga, estão aqui os presentinhos. A Elisa queria. Amanhã eu entrego, então. Os presentinhos, vocês não tem aqui. Mas é aquele cartão que nós temos, que tem a oração da excelência e a vela. Ela queria entregar para todas aquelas pessoas. Gente, ela estava doente, ela estava se recuperando de cirurgia. Mas a vida dela, o coração dela, não, ela poderia tentar, preciso descansar agora. Mas não, esse é um coração missionário, esse é um coração fiel no muito. Deus cuidou dela, ela tem um apostolado imenso. Gente, eu já conversei com ele, gente, a Elisa tem um apostolado imenso. Ela pode pensar, já deu de gente, já estou cuidando de gente demais. Estou doente, preciso cuidar da minha saúde. Não me interessa, eu quero mais almas, A nossa vida precisa ser uma vida com sede de almas e uma sede insaciável. Nós não podemos tirar descanso do Senhor, nós não podemos aposentar da vida apostólica. O exemplo mais sublime de hoje, do que é se gastar até o fim da sua vida, é do Santo Padre, o Papa. O Papa só troca se ele morre ou ele renuncia. Aqui eu não estou querendo, por exemplo, fazer julgamento a Bento XVI, porque Bento XVI entendeu, e é interessante, né? Porque é a graça de Deus, é como o Espírito Santo conduz mesmo a igreja. Porque ele entendeu que ele não podia mais ser o Papa. Ele não tinha mais condições. Uma coisa é você não ter condições, a outra coisa é você poder dar a vida e você ainda não dá.
o Papa Bento XVI, o emérito, agora é emérito Bento XVI, o Bento XVI já estava precisando e precisava de outro vigor para a igreja. Entregou o cargo e agora nós temos o Papa Francisco. Eu acredito particularmente que o Papa Francisco não vai renunciar. O Papa Francisco vai ir até o fim do seu pontificado. E é um exemplo máximo que nós podemos dar hoje. Gente que não se aposenta. O Papa Francisco está andando de cadeira de rodas porque ele está com problema no joelho. Ele está com problema físico de jogador de futebol. Ele rompeu o ligamento no joelho. Imagina agora para um senhor de 84 anos, eu acho. Gente, é muito pesado, é muito difícil, é muito complicado. Mas ele continua fiel a Deus. Ele está querendo ir para a Rússia. Desse jeito, ele não dá bola. Essa é a questão. Essa é a grande chave que você precisa pegar. Nós somos fiéis do pouco, glória a Deus. Deus confia muito, glória a Deus. Agora não podemos deixar de lado, deixarmos de ser fiel. E por fim, por último, é ser fiel aos seus compromissos. E é isso que eu ia dizer quando eu estava quase falando ali da carta de Paulo. Eu resolvi mudar uma boa direção, senão já ia pular para uma etapa, sair de uma etapa para outra de forma rápida, sem que talvez você pudesse entender. Mas Paulo, ele era fiel a todos aqueles que o Senhor entregava. Deus entregava almas a Paulo. Então, Paulo, ele era fiel àquelas almas, àquelas vidas. Depois que Paulo sai de Corinto, eu falava, ele podia se aposentar, poderia descansar. Agora eu quero descanso, agora eu quero sossego. Paulo, ele vai e se levanta e eu preciso cuidar mais. Eu preciso tomar cuidado dessas igrejas que eu passei. Então, Paulo vai e passa por todas as igrejas, vai voltando, vai passando uma por uma. E vai ali cuidando dessas igrejas. E vai ali sendo fiel a elas. Esse é o bom pastor. Esse é o verdadeiro apóstolo. É isso que você precisa ter ciência da vida apostólica. Da sua vida apostólica. Se você está chamando, está conversando, está começando a apostolar uma pessoa, não pode deixar de cuidar dessa pessoa jamais. Porque se nós deixamos de cuidar dessa pessoa, essa pessoa pode acabar virando, ela pode acabar embora, começar a se afastar de Deus, e nós nem acabamos por perceber. Que você, e assim Paulo vai fazendo, né? Paulo escreve cartas, Paulo manda, né? O Paulo hoje mandaria um WhatsApp muito bonito, né? Para o pessoal, leitura da mensagem de WhatsApp de Paulo aos Coríntios, seria mais ou menos assim hoje. Paulo dá cuidado, Paulo dá amor, Gente, Corinto, eu falei, né? Deus confiou muito a Paulo. Mas não significa que ele... Imagina se Paulo se aposenta, né? Lá em Corinto, ele teve que escrever... A gente teve cada caso em Corinto, né? Que precisaram ser resolvidos, né? Até mesmo das pessoas deixando a fé, deixando de se seduzir por falsos profetas, falsos doutores. E Paulo escreve uma carta, né, falando emocionado. Paulo também diz aos Coríntios, gente, eu até vou ler para você aqui, até vou fazer questão de ler, para encerrar, né, para mostrar o que é cuidar e é como ter esse cuidado. Olha só, Paulo termina lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 21, ele diz, versículo 20, versículo 21, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em atos. Que preferis? Que vá visitar-vos com a vara, ou com a caridade e espírito de mansidão? Esse era Paulo. Esse era o apóstolo que foi fiel no pouco. Diante do fracasso, ele se levantou e buscou outro local que era paganizado para cuidar, para mostrar. E Deus confirmou, quando nós somos fiéis no pouco, Deus confirma sobre nosso ministério. Deus faz Paulo sonhar à noite. E aí nós começamos a receber muito. E quando nós recebemos muito, nós precisamos ser fiéis no muito. É uma tendência natural, de verdade. Eu acho que as pregações, a gente precisa começar a fazer mais pregações sobre fidelidade no muito. Porque ser fiel no pouco, as pessoas as pessoas vão buscar Deus, vão atrás de Deus. Agora, quando o negócio começa a ficar bonito, as pessoas começam a deixar o Senhor.
Paulo começa a ser fiel no muito. Mesmo tendo a sua comunidade formada lá em Corinto, ele continua. Ele vai e passa por todas as outras igrejas, porque é fiel no muito e é fiel a todos aqueles que o Senhor confiou. Essa seja a nossa vida. Mesmo passando por grandes coisas, mesmo passando por dificuldades, que nós sejamos fiéis do pouco. E assim Deus vai confirmar o favor dele sobre nós. E grandes serão as graças que Deus realizará através de nós. Receberemos com abundância as graças. E aí chegará o momento que nós teremos que ser também fiéis no muito. E é sendo fiéis, não teremos que voltar e ser fiéis àquelas pessoas que nós um dia passamos e continuar cuidando dessas pessoas. E jamais isso vai até o fim da nossa vida.